Glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém, irmãos? Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, por gentileza, a partir do versículo de número 12. Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. Joel é um dos profetas menores. É um livro que vem logo depois de Oséias. Então, Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical vai te ajudar a achar todos os livros da Bíblia. Ok? Joel, capítulo 2, versículo de número 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróprio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vós não entregarei mais ao opróprio entre as nações. Até aí, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, pois o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Mas agora, Deus, pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Que possamos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor, falando ao nosso coração, quebrando o nosso coração, ó Deus, movendo o nosso coração e nos trazendo ao arrependimento e nos trazendo também o avivamento. Desperta a tua igreja a viver uma espiritualidade sadia, profunda, na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu estou convencido de que estamos vivendo um tempo em que a nossa espiritualidade está sendo aviltada por Satanás. A grande verdade é que quando fazemos uma análise dos cristãos dos nossos dias, incluindo a minha vida, a sua vida, nós muitas vezes estamos caindo nas artimanhas de Satanás, no modus operandi de Satanás, do diabo, que tenta não mais nos tirar da igreja, mas levar-nos a viver uma vida espiritual fake, uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade onde o centro não é o Senhor, mas é o nosso ego. Uma espiritualidade fake é onde o homem se torna o centro de todas as coisas. Alguns exemplos. A espiritualidade fake é aquela que nos traz ao culto para receber, mas não para oferecer. É aquela em que nós saímos do culto pior do que entramos. A espiritualidade fake é aquela que nos leva a olhar para as pessoas do nosso lado, não
com benignidade, com bondade, com misericórdia, mas com um olhar de julgamento, com um olhar de julgar as pessoas. Espiritualidade fake é aquela que nos traz ao culto para adorar ao Senhor, mas o que nós queremos mesmo é apenas cantar músicas que traz um afago no nosso ego, no nosso eu. Espiritualidade fake é aquela que nos leva a achar que Deus é um garçom e que Ele tem que nos servir no tempo que nós queremos, e não apresentarmos a Ele uma verdadeira adoração. Uma espiritualidade fake é aquela que acontece apenas dentro das quatro paredes de uma igreja, mas não reverbera na vida do cristão, no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, aonde você vai e aonde você está. Uma espiritualidade fake é aquela em que não se lê a Bíblia, a palavra de Deus. Uma espiritualidade fake é aquela em que a vida de oração daquele cristão, ela é pífia. Observe comigo, e o contexto do livro de Joel é que o povo do Senhor, o povo de Deus, o povo da aliança, estava passando por um momento de sequidão, de mornidão, um tempo de espiritualidade fake. Joel apresenta isso, e Joel apresenta um grande juízo. Quando lemos o livro de Joel, nós podemos perceber que o tema central do livro é o dia do Senhor. E isso fica claro, e por gentileza acompanhem comigo a leitura, em Joel capítulo 1, versículo de número 15. Ele diz assim: que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Agora observe também o versículo de número 20, que diz assim, capítulo 2, versículo de número 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e já está próximo. O dia do Senhor. Agora observe comigo o versículo de número 11 do capítulo 2. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar? Agora ainda no capítulo 2, versículo de número 31, por gentileza, que diz assim: o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora o capítulo 3, versículo de número 14, que diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O tema central do livro de Joel é exatamente esse: o dia do Senhor. Nós podemos dividir o livro de Joel em três partes. A primeira parte do capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 20, que fala que o dia imediato do Senhor, o dia imediato do Senhor. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 27, fala do dia iminente do Senhor. E no capítulo de número 2, versículo 28, até o capítulo final do capítulo 3, o dia final do Senhor. Mas a pergunta que devemos nos fazer: que dia do Senhor é este? E o dia do Senhor tem três acontecimentos que Joel menciona no seu livro, que ele se refere como o dia do Senhor. O primeiro acontecimento está no versículo de número 4, quando ele fala dos gafanhotos: o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Era o dia do Senhor. Ele também menciona a invasão dos assírios, que irá acontecer como o dia do Senhor. E ele também menciona como o dia do Senhor o julgamento final em que o povo terá que passar. Esses três acontecimentos como sendo o dia do Senhor. Mas hoje eu quero me ater aos dois primeiros. Observe comigo que Joel é um profeta em que temos poucas informações.
O que difere Joel dos outros é apenas o fato da Bíblia mencionar o nome do seu pai. Capítulo de número 1, versículo de número 1 diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Esse Joel aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Aqui em Joel, capítulo 1, e lá em Atos, capítulo 2, versículo de número 16. Há de salientar que no contexto hebraico, o nome é muito importante. E o nome sempre está vinculado à dimensão espiritual daquele personagem. E o nome de Joel é: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E isso é muito importante nós entendermos. Porque o seu livro, apesar de ter algumas contradições, mas a maioria dos teólogos diz que Joel escreveu o seu livro por volta do ano 810 a 830 antes de Jesus Cristo. No período do reinado do rei João, que começou a reinar no Reino do Sul, em Judá, melhor dizendo, rei Joás, que tinha apenas 17 anos. Joel profetiza nas ruas de Jerusalém. Joel profetiza em Judá, aonde estava o templo do Senhor. E o tempo em que Joel profetiza é um tempo de escassez. Era um tempo em que a espiritualidade do povo estava morna, estava fria. O povo estava fazendo a sua religiosidade. Eles estavam fazendo os seus sacrifícios, mas não estavam adorando a Deus verdadeiramente. Então há uma sentença do Senhor, a palavra profética do Senhor. E nós precisamos entender o contexto desse profeta. Porque ser profeta naquele tempo era trazer uma palavra de juízo, era apontar o pecado do povo e ao mesmo tempo trazer a solução daquele pecado. Joel se levanta não apenas, não como um sacerdote, mas ele se levanta como um profeta, como uma voz profética para o rei e para o povo daquela época. Ele escreve e ele menciona cinco tipos de cidadãos. Observe comigo, versículo de número 2 do capítulo 1, ele escreve dizendo: ouve isto, vós anciãos, e escutai. A palavra é dirigida aos mais velhos da nação. O versículo de número 2, o versículo de número 5, ele dirige a palavra aos ébrios, aqueles que viviam totalmente bêbados, e ele diz: despertai, chorai, uivai. O versículo de número 10, ele dirige a palavra aos lavradores. Ele vai dizer: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vida se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, e uivai, vinhadeiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. Ele também menciona os sacerdotes. Essa palavra também era para os sacerdotes da época. E versículo de número 13, ele diz: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, ministros do altar, ministros do meu Deus. E por último, ele também fala para os pecuaristas da época, o versículo de número 18: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. E por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus enviou os gafanhotos, uma grande peste, em que não adiantava queimar os gafanhotos, eles haviam devorado tudo na nação de Israel. E por que isso? Porque Deus estava chamando a nação, chamando a atenção daquela nação, porque eles estavam vivendo uma espiritualidade fake, porque eles estavam vivendo um tempo em que o Senhor não era o Deus da sua vida. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam se tornando politeístas, e Deus chama a atenção dizendo: não, eu sou o Senhor desta nação. Queridos irmãos, isso é um chamado de Deus para as nossas vidas, porque se filtrarmos o nosso coração, nós vamos perceber que há vários deuses dentro de nós.
Às vezes é a esposa, às vezes é o marido, às vezes é os filhos, às vezes são os bens materiais, às vezes é a nossa rotina. Nós colocamos essas coisas no altar de Deus, no lugar de Deus. Isso é um presságio de uma catástrofe moral e espiritual que vai acontecer nas nossas vidas. João Calvino, comentando esse livro, ele resume Joel da seguinte maneira: ele diz que Joel condena a estupidez do povo, porque mesmo quando o povo estava sendo castigado por Deus, por causa do pecado, eles não se arrependiam, o coração continuava empedernido, o coração continuava petrificado. Calvino continua dizendo que Joel ameaça o povo com os males ainda piores, como a invasão da Síria. Mas o povo continua no seu orgulho, na sua falta de humilhação a Deus. Calvino continua dizendo que Joel exorta o povo a passar por um profundo arrependimento, a fazer um profundo jejum, a chorar na presença de Deus, pois só assim eles alcançariam misericórdia do Senhor. E por último, Calvino entende que Joel profetiza a respeito da promessa de Deus e da restauração de Deus se o povo verdadeiramente se arrependesse. Então podemos afirmar de maneira categórica que Joel está falando a respeito de arrependimento e ao mesmo tempo de avivamento. E isso é algo que intriga os teólogos, porque quando os teólogos deparam com o livro do profeta Joel, eles veem, ao mesmo tempo que o Senhor chama o povo ao arrependimento, o Senhor quer derramar um avivamento no coração do povo. Assim como Joel está dizendo: olha, vocês estão vivendo uma espiritualidade fake, se vocês se arrependerem, o Senhor há de renovar essa espiritualidade na vida de vocês. O profeta aponta o pecado, mas o profeta também traz a solução do pecado. A partir deste momento, nós podemos questionar, fazer algumas perguntas a esse texto. Primeiro, a quem especificamente foi dirigida essa mensagem? Joel saiu pelas ruas de Jerusalém, proclamando a mensagem do arrependimento, do despertamento espiritual de todos os habitantes. Joel é diferente dos profetas que estavam lá nas ruas, dizendo que Judá estava correto, que Judá estava certo. Ele diz: não é assim. Porque essa mensagem tem como ponto principal o arrependimento e o avivamento. Joel tem plena convicção, irmãos, de que tudo que está acontecendo em Jerusalém, os gafanhotos, a possível invasão da Síria mais para frente, tudo isso que está acontecendo, o cereal que foi devastado pelo fogo, os animais que não têm água para beber, a chuva que não cai mais, tudo isso é consequência, é resultado de um profundo distanciamento e esfriamento do povo de Sião, de Jerusalém, do povo de Deus daquela época. Joel tinha essa convicção. Bom, como os habitantes de Jerusalém, como o povo de Deus daquela época poderia restaurar a vida espiritual e assim ser abençoado tanto espiritualmente como materialmente? Joel dá um caminho. O caminho é o arrependimento. O caminho é a contrição. O caminho é não rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a pensar comigo no seguinte tema: o chamado ao arrependimento e a promessa de restauração do povo de Deus. Vejamos, pois, o texto que nós lemos, o versículo de número 12, a parte A, diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como podemos restaurar a nossa espiritualidade? Como? Em primeiro lugar, através de uma relação pessoal, íntima e profunda com Deus.
Por isso que o profeta deixa claro, na primeira parte desse versículo, convertei-vos. A palavra tanto no hebraico para convertei-vos, como no grego, dá a ideia de mudança de mentalidade, é mudança total. O Evangelho deve mudar a nossa maneira de pensar e deve mudar o nosso coração, a nossa maneira de agir. Por isso nós temos que fazer uma leitura da nossa vida espiritual, como nós estamos vivendo hoje. Porque se o Evangelho entrou no nosso coração, eu não posso mais viver da outrora como eu vivia. Ele me transformou, Ele mudou a minha vida. Eu me converti ao Senhor Jesus. Eu agora pertenço a Ele, eu sou dEle. Eu devo fazer aquilo que a palavra de Deus me ensina. É impossível um cristão dizer que se converteu ao Senhor, que converteu o seu coração ao Senhor e continuar praticando as práticas que o velho homem praticava. É impossível um cristão que se converteu ao Senhor continuar na mentira, continuar na hipocrisia, continuar na pornografia, continuar no adultério. É necessário convertei-vos, diz o Senhor. Isso tem que machucar o nosso coração, isso tem que ferir, porque Deus está trazendo essa mensagem. Não era para um povo ímpio, não era para os assírios, não era para a Síria, não era para a Babilônia, não era para os egípcios. Essa palavra é para o seu povo, é para o povo que estava em Judá, em Jerusalém, era o povo que estava indo no templo, é para os sacerdotes que estavam fazendo sacrifícios, que estavam ali ensinando a palavra de Deus. A palavra que Joel traz, a profecia que Joel traz é: convertei-vos de todo o vosso coração. Irmãos, isso tem que mexer com o nosso coração de maneira muito profunda. É uma mudança radical. Significa que nós agora vamos participar de um relacionamento pactual com o Senhor. O Senhor nessa noite quer reafirmar essa aliança conosco. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor. Deus não quer apenas um retorno, e essa não era a ideia do profeta, em que o povo retornasse apenas a praticar os ritos no templo. Não, é uma conversão. Convertei-vos, um relacionamento profundo com Deus, uma restauração da nossa espiritualidade, passa por essa mensagem que tanto nos incomoda. Nós iremos hoje participar da Santa Ceia, e o apóstolo Paulo, ensinando a igreja aos Coríntios, a partir do capítulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, ele vai nos dizer: examinai, olhe bem para o seu coração, veja como está o seu coração, como que está a sua vida. Por isso Paulo vai dizer que há muitos entre vós que come e bebe, que participam da Santa Ceia, para a sua própria condenação. Deus não nos chamou para termos uma espiritualidade fake. Deus nos chamou para ter uma espiritualidade viva, de convertidos ao Senhor Jesus verdadeiramente. Louvado seja o Senhor por isso. Como eu posso restaurar a minha espiritualidade, pastor? Em segundo lugar, deve ser através das veredas antigas. Continue o versículo 12 comigo, por gentileza. Porque diz assim a palavra do Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Com jejum, com choro, com pranto. Havia apenas um jejum obrigatório para o povo de Israel. Era no dia da expiação. Levítico capítulo 16, versículos de número 29 e 31 nos ensina isso. Porém, o sumo sacerdote poderia convocar toda a nação para um jejum, quando ele observasse que aquela nação, que o povo de Deus, estava se desviando dos caminhos do Senhor. É exatamente isso que Joel quer que os sacerdotes façam, que promulguem um jejum. Voltar às veredas antigas significa praticar a essência do cristianismo. Significa que nós devemos voltar às escrituras sagradas, a trilhar o velho caminho da leitura da palavra de Deus, da oração e do jejum. Esses dias eu encontrei
nos corredores da nossa igreja uma irmã que ela diz assim: pastor, Deus tem sido bondoso comigo, eu estou emagrecendo. Falei: que bênção, glória a Deus. O que você tem feito? Ela: jejum. Falei: jejum? É, eu estou emagrecendo. Falei: não, mas jejum não é para você emagrecer. Está vendo como a nossa espiritualidade às vezes é fake? A gente acha que jejum é para emagrecer. Não, jejum é quando eu me abstenho do que é mais importante para mim, do alimento, da comida, e dedico aquele tempo, aquele momento de mortificar a minha carne para estar perto do meu Deus, do meu Senhor, do meu Senhor. Nós precisamos praticar mais o jejum na nossa vida. Nós precisamos praticar mais o jejum. Às vezes no desespero, quando estamos num beco sem saída, a gente diz: não, vou jejuar, vou orar, vou frequentar todas as reuniões de oração. Ei, Deus está vendo o seu coração. Qual é o motivo de que você está fazendo? Esse é o tempo de realmente promulgarmos o jejum. O jejum pode nos levar ao quebrantamento, à humilhação. Nós deixamos de comer o pão desta terra para buscar o pão do céu. Louvado seja o Senhor. É tempo de nós jejuarmos. E é isso que é as veredas antigas. É tempo de voltarmos à palavra de Deus, à leitura das Sagradas Escrituras, a uma vida de oração, de intimidade com Deus. Terceiro lugar, como eu posso restaurar a minha espiritualidade? Deve ser através de um verdadeiro quebrantamento. Observe comigo ainda o versículo de número 12, que diz: e isso com jejuns, com choro e com pranto. Com pranto. E ainda continua o versículo de número 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Olha o versículo de número 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróprio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus. Os habitantes de Jerusalém, o povo do Senhor, foi convocado a se quebrantar diante de Deus, sem encenação, sem hipocrisia, mas realmente diante do Senhor, se apresentar e dizer: Deus, quebra o meu coração, esmiuça o meu orgulho, me joga no pó. Isso aconteceu com homens que tiveram a sua vida transformadas e foram impactados pelo Senhor. Por exemplo, Jacó no val de Jaboque, onde ele chora amargamente ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo realmente tem um encontro com o Senhor, ele chora na presença do Senhor. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, a partir do verso de número 7, ele também se humilha diante do Senhor e chora diante do Senhor. É tempo de realmente nos quebrantar na presença de Deus. A palavra de Deus, ela não endurece o coração. A palavra de Deus, ela amolece o nosso coração. Nós precisamos realmente desse choro, desse quebrantamento na presença do Senhor. Precisamos chorar, irmãos, pelos nossos pecados, pelas nossas idiosincrasias, pelas nossas mazelas. Devemos chorar porque não estamos sendo bons pais, devemos chorar porque não estamos sendo bons maridos, devemos chorar porque não estamos falhando como esposa, devemos chorar porque a nossa espiritualidade muitas vezes é fake. Devemos chorar porque nós estamos sendo mais parecidos com o mundo do que com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso que o nome de Joel significa: Ele é Deus. É o Deus que quebranta o nosso coração. Devemos orar nessa noite, para que o Senhor tire o nosso coração de pedra e coloque dentro de nós o coração de carne.
sensível à voz do Espírito Santo, sensível à palavra de Deus. Isso passa por nós pastores, por nós presbíteros. Nós precisamos estarmos comprometidos com o Senhor, ter um coração amolecido. Eu sempre digo algo importante: você quer observar quando o seu coração está duro, quando a sua espiritualidade começa a ser fake? Observe que você se torna um crítico da igreja. Porque alguém que tem um coração amolecido, quebrantado na presença do Senhor, ele é apaixonado pela igreja. Ele entende que a igreja é um lugar que tem pessoas que erram, que falham, mas ele continua amando a igreja, porque foi por essa igreja que Jesus deu a sua vida. Nós temos que fazer uma leitura, irmãos, da nossa espiritualidade. Agora observe comigo, que esse texto de Joel, ele é tão maravilhoso, porque ele nos diz como podemos restaurar a nossa espiritualidade. E ele também vai nos dizer qual é o resultado da restauração da nossa espiritualidade. E ele diz assim, por gentileza, o versículo de número 19 do capítulo 2. Leia comigo. Ele diz assim: e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. A primeira bênção que recebemos após a restauração da nossa espiritualidade é a bênção da alegria, é a bênção do contentamento. Observe que a expressão que o profeta usa no versículo 19 é o envio do cereal. Uma família triste, uma situação triste é quando você não tem nada para comer. Quem já passou por isso sabe. Como é triste alguém estar com fome e não ter comida. A nação de Israel estava passando por isso, porque o texto é muito claro no versículo de número 4 do capítulo 1. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E nós lemos aqui, os lavradores estavam passando por um tempo de sequidão. Não havia mais colheita, não havia mais cereal, não havia mais alegria naquele povo. Mas a partir de quando eles quebram o seu coração, quando eles se decidem ter uma vida de intimidade profunda, intensa, realmente com o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando eles entendem que eles têm que jejuar, se consagrar, buscar o Senhor, Deus restaura a espiritualidade e Deus devolve a eles o cereal, ou seja, novamente a alegria da salvação. Foi isso que aconteceu com Davi, quando o pecado entrou no seu coração, quando o pecado abundou o seu coração, ele se entristeceu. Ele estava longe do Senhor, mas quando ele se quebrantou, quando ele se arrependeu, quando ele confessou os seus pecados e voltou para o Senhor, ele disse: Senhor, devolve-me a alegria da sua salvação. Ele não perdeu a salvação, mas a alegria. Como tem crentes que estão vivendo uma espiritualidade fake, longe do Senhor, estão passando por um tempo de sequidão, de tristeza, está faltando essa alegria. Mas amados irmãos, nessa noite, como o profeta Joel profetizou, eu também quero profetizar na sua vida: se você se quebrantar, há uma restauração para a tua espiritualidade, você vai voltar a se alegrar na presença do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Após a restauração espiritual, houve chuva restauradora, a terra voltou a florescer, voltou a frutificar, voltou a dar os seus frutos, os celeiros voltaram a se encher dos cereais, o vinho, o óleo. Deus tem poder de derramar uma chuva restauradora sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Chega de viver essa mornidão. Chega de viver esse tempo em que eu sou, mas eu não sou. Hoje, em nome de Jesus, se consagre ao Senhor. Uma seca prolongada, causada pela terrível praga dos gafanhotos, devastou aquela terra. Mas a partir de Joel capítulo 2, nós vemos a restauração de Deus. Os pastos voltaram a ser verdejantes. As árvores voltaram a dar os seus frutos. A videira voltou a produzir. Sabe por quê? Porque o Senhor derramou chuva.
Eu não sei se você está passando por esse tempo de sequidão, se o seu coração está seco como o deserto, mas eu quero dizer algo para você. O Senhor vai derramar chuva no seu coração hoje, e esse coração empedernido vai ser transformado, vai ser inundado pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Segundo lugar, qual é o resultado da restauração espiritual? Primeiro, a bênção da alegria. Segundo, fica nítido no texto, a bênção da provisão. O Senhor há de prover todas as coisas. O Senhor trouxe de volta o alimento. O Senhor proveu aquilo que o povo estava mais necessitando. É assim que Deus faz com os seus filhos. Os sacerdotes, segundo o capítulo 1, versículo de número 9, não tinha nem o que sacrificar ao Senhor devido à fome. As ofertas de manjares já tinham deixado de serem feitas, porque não tinham mais como fazer. As ovelhas que eram sacrificadas no templo já estavam cambaleando nos campos por causa da fome. Diante de toda essa catástrofe, somente uma palavra profética pode trazer de novo a alegria ao coração humano, pode trazer a provisão ao coração humano. E essa palavra profética foi: eu vou enviar sobre vocês o cereal, o vinho e o azeite novamente. Olha que texto maravilhoso. Trigo é alimento, é sustância, vinho é alegria. Deus vai prover tudo, e não apenas as nossas necessidades materiais, não apenas a nossa alegria, mas o texto diz que Deus também vai derramar o vinho o azeite. O azeite no Antigo Testamento é sinônimo do Espírito Santo. Nós vamos ser novamente cheios da presença de Deus e da graça de Deus. Como isso é maravilhoso! Deus vai prover todas as nossas necessidades quando passarmos por um profundo quebrantamento. E caminhando para o final, o terceiro resultado da restauração espiritual é a bênção, a bênção da vitória que Deus nos dá. Observe comigo o versículo de número 20. O exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Sabe de quem o profeta está falando aqui? Dos assírios, que vão tentar de todas as maneiras entrar nas muralhas de Jerusalém. Mas Deus, de maneira poderosa, vai exterminar com o exército assírio, e eles não vão mais invadir Judá e nem Jerusalém, porque aquele povo se quebrantou na presença do Senhor. Pastor, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver comigo? Queridos irmãos, como está a sua casa? Talvez nós estamos sendo levados, o nosso lar está sendo levado pelo inimigo, a contenda, a murmuração, a palavras de destruição, a palavras de murmuração dentro da nossa casa. É o inimigo tentando arrebatar a sua casa para ele. Mas se hoje houver o quebrantamento, se hoje houver realmente o abandono da espiritualidade fake, o Senhor vai destruir esse inimigo em nome de Jesus. E sua casa vai ser uma casa de bênção. O seu lar vai ser um lar de bênção na presença do Senhor. É assim que Deus faz. Deus faz o impossível acontecer. É o Senhor que dá a vitória sobre as nossas vidas. Por isso, eu quero concluir nessa noite essa mensagem dizendo que é necessário nós nos quebrantarmos. Nós temos uma profunda relação pessoal, íntima com Deus. Em segundo, precisamos buscar o Senhor através da leitura da palavra de Deus, através da oração e através do jejum. Terceiro, nós precisamos ter um quebrantamento. Quebrantamento. Quando isso acontecer,
A bênção da alegria vai nos alcançar. A bênção da provisão virá sobre as nossas vidas. E a bênção da vitória virá sobre a vida do cristão, em nome de Jesus. Por isso, feche seus olhos nesse momento. Leve o seu pensamento aos céus. E ore ao Senhor. Ore ao Deus Todo-Poderoso.